Oi, para quem estiver me ouvindo, meu nome é óbvio que eu não vou falar. Isso é algo muito importante de inscrição. Você que esteja aí pensando em fazer algo, algum trabalho, lembre da inscrição. É importantíssimo. Guarde isso só para você. Sabe aquele seu melhor amigo? Então, não conta para ele também não. Segredo. Bom, eu sempre fui uma pessoa muito discreta. Na verdade, achei que eu nunca fosse dar um depoimento, né? E sempre vi aqueles depoimentos na internet e ficava pensando, por que alguém volta para dar depoimento, né? Tem que ser discreto. Mas hoje eu entendo, porque a gente sente uma gratidão tão grande quando a gente alcança algo que parecia tão impossível, que a gente faz questão, né? Até mesmo como forma de agradecimento, de voltar e contar a nossa história, que de um jeito ou outro acaba ajudando a outras pessoas também, que estão passando pela mesma situação. Porque só gente que já sofreu por um amor, ou você que ainda sofre, sabe quão difícil é, quão doloroso é. A gente sente aquele vazio dentro do peito, né? Que não vai embora. Você não pensa direito, você não come direito, você não trabalha direito. Parece que sua vida, assim, vira um cinza, né? Pelo menos é assim que eu me sentia, né? Aquela angústia no peito o tempo todo, aquela impotência de querer tanto uma pessoa, desejar tanto e não poder fazer nada, né? Pra poder ter a pessoa de volta. E eu tava num relacionamento já de alguns anos, né? Nós morávamos juntos, mas a gente havia, há um ano pra cá, já tinha um relacionamento que já tava meio merda. A gente vai percebendo pelos detalhes, né? Que o relacionamento já está chegando ao fim. A pessoa já não te trata mais com tanto carinho, a gente já não dorme mais abraçado, o sexo começa a ficar cada vez mais raro. Os horários dele já ficavam, não batia direito, eu começava já a desconfiar que estava me traindo. Aquelas historinhas já que não. Você sente que a pessoa tá te traindo, sabe? Mas. Enfim, todo aquele clichê de termo de relacionamento. E quando eu conheci a Amália, eu já estava separado, tinha uns 6 meses. Já não conversava mais com a pessoa, né? A gente não tinha nenhum contato. Mas como morávamos na mesma cidade, eu sabia que ele ainda tava aí curtindo, farreando, vivendo a vida dele, enquanto eu tava lá, tentando catar meus caquinhos, né? E interessante que quando encontrei a Malha no YouTube, eu não tava nem procurando por um trabalho espiritual nem nada. Foi assim meio que por acaso, entre aspas, né? Eu já tava fazendo terapia, já tava, na verdade, buscando ajuda espiritual, assim, mas no sentido de me libertar, né? Dessa relação, tentar esquecê-lo. Foi quando eu vi a Amália, vi os vídeos dela, depois acompanhei ela também no Instagram. E fiquei aquilo na cabeça. Poxa, será que realmente funciona? Será que realmente isso dá certo? Né? Será que... Porque eu ainda amo ele, né? Ainda amava ele quando eu vi o vídeo. Eu não queria esquecer, eu tava tentando porque a gente tem que ter amor próprio, né? Chega uma hora que a gente vê que não vai dar mais, então a gente tem que seguir em frente. Mas eu nunca tinha esquecido ele. E aí, vendo sobre aquilo, eu resolvi pesquisar a respeito, né? Aí depois eu pesquisei outros sacerdotes também, né? Vi vários vídeos no YouTube, vários vídeos. E assim, eu era uma pessoa totalmente leiga a respeito do assunto. Então eu vi aquele monte de vídeo na internet, não sabia o que era verdade e o que não era verdade. Foi então que eu resolvi fazer o quê? Fazer uma consulta, né? E antes de fazer a consulta com a Amália, eu fiz a consulta com dois outros sacerdotes. O primeiro, eu não gostei porque na consulta, ele falou bastante coisa interessante sobre mim e tal, mas ele ficava elogiando ele o tempo todo, falando sobre o ego dele, falava, a consulta durou assim, 2 horas, assim, 90% do tempo falava só dele. Aí eu descartei, eu fiz uma outra consulta com esse profissional que hoje, assim, depois de eu já ter pesquisado bastante coisa, ter tido todo esse acompanhamento com a Malha, eu consegui enxergar mais ou menos quem é charlatão, quem não é na internet, né? A gente começa a criar um certo conhecimento, mesmo que ainda leigo. Então eu acredito que esse segundo é uma pessoa muito séria também, no trabalho espiritual, mas eu não tive acolhimento dele, né? O tempo todo ele ficava me pressando,
que tinha que terminar logo a consulta, fala logo. E aquilo foi horrível pra mim, né? Porque a gente que busca isso, a gente tá num momento mais sensibilizado, né? A gente tá buscando um acolhimento, não só uma solução, mas um acolhimento. E qualquer profissional, independente da área, seja espiritual ou não, você quer ser bem acolhido, bem atendido. E foi isso que eu senti quando eu fiz a consulta com a Amália. E foi o que fez eu realmente decidir fazer com ela o trabalho. Fiz a consulta em um dia e pedi um tempo para pensar, né? Pra ver o que eu ia fazer. E nesse meio tempo que eu pedi, eu já tinha me simpatizado com ela, pelo atendimento dela. E eu comecei a analisar os vídeos dela, né? E eu senti coerência no que ela falava, né? Tinha muita coerência de um vídeo pro outro, pela consulta também. E eu resolvi confiar nela, né? Ela me passou essa confiança. E aí entra uma outra história, né? Porque depois já que eu já tinha pago, eu senti um medo muito grande, né? O medo de estar fazendo algo errado, o medo de ir pro inferno porque eu tô fazendo um trabalho na Quimbanda. Porque eu vim de uma família católica, né? Eu cresci no cristianismo, eu acho que como a maioria das famílias brasileiras tem esse mesmo histórico. E o cristianismo, assim, qualquer coisa fora da religião deles, eles demonizam. Tudo é demônio, tudo não presta, né? E as coisas não são bem assim, né? Então, para eu essas, quebrar esses bloqueios dentro de mim, eu fui estudar um pouquinho sobre a religião da Quimbanda, né? E eu confesso que eu comecei até a me simpatizar pela religião, né? Pela Quimbanda, e sim, porque, assim, continuo sendo leigo, mas a grosso modo o que eu entendi da religião é assim: se você se compromete com a entidade vai se comprometer com você. Você dá aqui com uma mão, a entidade vai dar com outra. Se você não se compromete, você não faz a sua parte, a entidade também não vai fazer dela. Então faça a sua parte, que pode ter certeza que a parte dela vai ser feita. E assim, não tem bem ou mal, certo ou errado, entendeu? É mais um lance de merecimento, né? O comprometimento. Foi o que eu entendi, assim, a grosso modo. E na minha experiência de vida, o que eu vi dentro da religião católica, por exemplo, muitas famílias, assim, destruídas, não pela religião, mas, assim, por situações da vida. Vi muitas mulheres ali orando, assim, de olho fundo, de tanto orar, e o casamento continuou destruído, né? E se a pessoa tivesse feito um trabalho dentro da Quimbanda, tenho certeza que o casamento delas estariam em pé até hoje, né? E elas estariam bem mais felizes do que antes. Então foi uma desconstrução, né? Dentro de mim para poder construir, assim, um novo conceito, um novo horizonte, né? Abrir meus olhos para uma nova oportunidade. E isso para mim foi incrível também. Mas enfim, trabalho feito, né? A Mari fez numa sexta-feira à noite, e naquela mesma noite eu sonhei com ele, e eu sonhei com ele todas as noites, até o sétimo dia, que foi o dia que ele me mandou mensagem. E é assim, eu acordava no meio da noite falando o nome dele, assim, com saudade, uma necessidade de estar com ele, de ligar com ele, de falar com ele. Assim, surreal, surreal. Naquele momento eu tive certeza que alguma coisa realmente estava acontecendo no espiritual, porque é surreal, só quem passa por isso, sabe? Não consegue nem, não tem nem palavras para descrever, né? Tipo, chega de sufoca a vontade de falar com a pessoa. E você não pode, né? Porque um dos conceitos, dos preceitos é não procurar a pessoa amada, né? Porque é ela que tem que te procurar. E assim, se eu tô sentindo toda essa saudade, essa necessidade, eu fico imaginando a outra pessoa, quão forte que deve ser esse sentimento dentro dela, né? Porque a Malha me explicou depois que a gente sente tipo uns 20% mais ou menos da saudade, mas a pessoa que recebeu o trabalho vai ter isso meio que um 80%, né, dessa necessidade. Então, assim, deve ser surreal o que ele sente. Bom, e ele foi me mandar mensagem pela primeira vez no sétimo dia. E, sim, uma mensagem totalmente aleatória, falando de algo que nada a ver, né? Ele puxou um assunto lá, uma coisa, uma conta antiga que tinha.
da casa nossa. E isso, eu só respondi normal, não perguntei nada sobre ele, assim, fingi que eu nem ligava pra ele, fui educado o tempo todo, mas só respondi o que ele me perguntava. Aí no dia seguinte, ele mandou um áudio, né, meio que falando das coisas que ele se arrependia do nosso relacionamento, que ele devia ter aproveitado mais, dado mais atenção pra mim, blá blá blá. E assim, eu fiquei feliz, né, mas sem reação, porque eu não esperava que ele mandar uma mensagem assim dessa tão rápido. Mas eu acabei não conseguindo responder porque ele excluiu a mensagem logo em seguida. Acho que ele meio que se arrependeu. Aí eu já fiquei todo preocupado, né? A ansiedade já bateu. Fui correr atrás da Mari. Ah, Mari, o que eu fiz de errado? Que né, não sou certo. Aí ele mandou mensagem, mas excluiu. Aí a Mari explicou, não, é assim mesmo, né? É paciência, é assim mesmo, a entidade está trabalhando, né? Porque é normal, hoje eu entendo, a pessoa, ela não tá com a gente porque ela não quer mais ficar com a gente. E é isso que a pessoa tinha decidido, né? E agora ele tá provavelmente sonhando comigo, pensando em mim o tempo todo e ele não consegue entender o porquê. Então ele tá lutando, é normal, né? A pessoa lutar contra isso. E é já a entidade trabalhando, né? Para virar esse pensamento. E aí ele foi mandar mensagem de novo no dia 14, né? Assim, 14 dias depois do trabalho ser feito. Aí essa mensagem, a mensagem não, ele me ligou. Ele já se declarou, né? Falou que gostava de mim, que não conseguia me tirar da cabeça. Aí eu me declarei também pra ele, mas assim, sem lamber ele, né? Porque a gente faz trabalho pra pessoa correr atrás, não pra a gente correr atrás. Mas sem encontro, sem nada, né? Aí depois ele sumiu de novo, né? E ele só foi aparecer de novo próximo dos 30 dias de trabalho feito, 28 por aí. E foi quando a gente se encontrou, a gente foi jantar juntos. Aí nesse jantar foi o divisor de águas, assim. Foi quando ele realmente se declarou, que eu vi que ele realmente estava ali dobrado, né? Que eu conseguia ver no olhar dele, assim, o olho lagrimejando, ele falava assim comigo, meio com a cabeça meio baixa, assim. Olha, aquele dia, aquele jantar eu senti dó, que eu vi como o bichinho sofreu, sofreu. Ele contou que a vida dele estava boa, mas que não tinha mais sentido sem mim, que nada que ele fazia tinha sentido, que queria voltar, queria tentar de novo, né? A gente ter um relacionamento, que agora vai dar certo, que ele tá disposto, blá blá blá. E eu ali fazendo cara de paisagem, né? E hoje a gente tá bem, né? Ao trabalho, graças à entidade, graças à Malha, a gente tá bem. E a gente tá vivendo, a gente ainda não tá namorando, né? Mas a gente tá vivendo essa fase antes do namoro, sabe? De ficar flertando, de ficar trocando mensagem, ele liga, pergunta como foi meu dia, a gente fica conversando no telefone. Assim, é muito gostoso, achei que eu nunca fosse viver isso de novo com ele. Porque início de relacionamento sempre é flores, né? E é isso que a gente sempre quer reviver. Eu tô tendo a chance de reviver essa parte agora. E eu deixei como dica, né? Tenha paciência, porque trabalho é empoderamento, né? É segurança. Você faz um trabalho para você ter segurança, né? Porque quem sabe o que tem que ser feito é a entidade, né? Do contrário, a gente não faz o trabalho, né? Deixa a entidade quietinha lá e deixa a vida seguir, né? Mas a gente já fez tudo e tudo que a gente fez só afastou mais a pessoa, né? Então a gente buscou o trabalho para isso, para resolver um problema que a gente não deu conta. Então eu falo, acredita e deixa a entidade trabalhar, né? Deixa ela fazer a parte dela e você faz sua parte, né? Vai cuidar da sua vida, vai pra academia, vai fazer terapia, vai fazer um hobby, vai fazer alguma coisa, vai cuidar de você, entendeu? Porque você, quando a gente paga esse trabalho, quando a gente confia no sacerdote, a gente está pagando não só por uma segurança, mas para ter paz na nossa cabeça, para ter paz. Foi isso que eu encontrei. Então é isso, porque trabalho é feito para pegar, meu filho. Não importa quanto tempo. O meu foi em um mês. Em um mês tudo foi resolvido, né? Agora não importa quanto tempo vai durar o seu, se é uma semana, um mês, 2 meses. Vai funcionar. Só você fazer a sua parte, não ficar com ninguém, não correr atrás. Faz sua parte, cuida da sua vida,
faz seu trabalho, faz suas coisinhas bonitinho, que a entidade está trabalhando por você. Bom, eu espero poder ajudar quem ouviu isso, acho que foi até longo demais. Bom, é isso. Obrigado. E gratidão, sempre.